pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre distribuição Poisson, é a nossa última distribuição do módulo 3, que é distribuições discretas. Se vocês estão vendo esse vídeo é porque provavelmente vocês já viram sobre a distribuição uniforme e a distribuição binomial. Então, só para contextualizar, a distribuição uniforme é aquela que nós usamos onde todos os valores de x, todos os nossos elementos possuem a mesma probabilidade de acontecer. É a nossa função constante de probabilidade. A distribuição binomial ela é usada para os casos em que nós temos dois resultados possíveis. Então, nós fazemos um experimento lá para n vezes, mas vai ter dois resultados possíveis como resposta. E aí chegamos na distribuição Poisson. A distribuição Poisson, ela também é para uma variável aleatória discreta, mas ela é usada quando a gente tem um número de ocorrências, um valor médio, uma taxa, no intervalo de tempo ou de espaço. Então, por exemplo ali, número de atendimentos por hora, número de falhas por uma área construída, número de voos por dia em um aeroporto. Então, eu tenho uma taxa de ocorrência daquele fenômeno num intervalo específico, que pode ser tempo ou espaço, ok? Essa distribuição ela foi desenvolvida por o Simon Poisson, em torno de ele viveu de 1781 a 1840. Se comparar lá com a distribuição binomial, a distribuição Poisson veio quase um ano depois, mas ela é uma das mais utilizadas também para variável aleatória discreta, porque ela pode descrever várias situações, encontrar a probabilidade de várias situações ocorrerem. Nesse contexto aqui, quando nós temos uma taxa de ocorrência no intervalo de tempo ou de espaço, ok? Então, seguindo aqui, a definição da distribuição é a seguinte. Então, x é uma variável aleatória discreta que representa o número de ocorrência num determinado intervalo. A taxa de ocorrência é dada por essa letra aqui, ó, lambda. Lambda vai ser a taxa, a média, sempre vai estar explícita lá no exercício qual que é esse valor. Então, a função probabilidade tem essa seguinte forma aqui. F de x, que é a nossa função probabilidade, é igual à probabilidade de x assumir um valor x qualquer, vai ser quem? Lambda elevado a x, e elevado a menos a lambda, dividido por x fatorial. Esse e é a nossa constante de Euler lá, que vale 27182. Vocês podem usar esse número aqui, ou então usar a constante direto na calculadora, que depois vou mostrar onde que fica. E aí a notação é a seguinte, x, nossa variável aleatória, possui uma distribuição Poisson com parâmetro lambda. Diferente da binomial, que lá tinham dois parâmetros, nós precisávamos do n e do p. Aqui na Poisson nós precisamos só do lambda. O n não importa quantas vezes isso esteja acontecendo. Tá, então continuando aqui, já vou mostrar num exemplo como isso funciona. Então vamos pensar uma central telefônica recebe em média 4 chamadas por minuto. Então notem que tem uma taxa no intervalo. 4 chamadas, nossa taxa, nossa média de chamadas por minuto. Minuto é o nosso intervalo de tempo nesse caso. E aí pergunta o seguinte, qual a probabilidade de não receber nenhuma chamada no próximo minuto? Então, de não ter nenhuma chamada no próximo minuto. X, nossa variável aleatória, é quem? É número de chamadas por minuto. A média é 4, mas o X, ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pense numa central telefônica. E, em média, por minuto, recebe 4. Mas nada impede de, num minuto qualquer, eu receber 10 chamadas. Pode acontecer. Por isso que a nossa variável aleatória agora ela não é limitada. Ela vai de 0 e segue indefinidamente, porque nós só temos uma média de ocorrência, a gente não tem um máximo de ocorrência, ok? Então, lambda igual a 4 é a taxa de chamadas por minuto. Não receber chamadas no próximo minuto, nós estamos interessados no caso em que x é igual a 0. Então, x possui uma distribuição Poisson com um parâmetro lambda igual a 4. Aí, fazendo isso aqui, nós vamos substituir lá na nossa função. E aí eu já trouxe aqui para vocês esse e elevado a menos 4, que nós temos que substituir. Antes disso, só vamos olhar aqui novamente. Ó. A probabilidade de x receber um x qualquer vai ser lambda elevado a x, e elevado a menos lambda, x fatorial. Lambda é 4, então 4 elevado a 0, por quê? Nós estamos interessados no caso de nenhuma chamada, então x é 0. 4 elevado a 0, e elevado a menos 4 sobre 0 fatorial. E esse e menos 4 tem essa tecla aqui na nossa calculadora. Na calculadora científica, eu trouxe esse modelo, mas é muito similar aos outros modelos de calculadora científica. E ele está aqui em cima, ó, ezinho elevado a x. Então, nós usamos o shift, apertamos ele,
e já colocamos o expoente, que é o menos 4. Então, resolvendo isso, vai ter o valor ali. E aí, terminando essa continha, vai dar exatamente 0,01831 ou 1,831%. Por que isso? Esse número aqui, que nós calculamos lá na calculadora, 0 fatorial é 1, 4 elevado a 0 é 1 também. Então, basicamente, é o próprio valor do e elevado a menos 4. Como o e é a constante de hora e ela tem esse valor aqui, ó, 27182, também vocês podem fazer na calculadora. Digita esse valor e eleva a menos 4, dá na mesma. Quando usar a tecla da calculadora direto, talvez ele use mais casas decimais, mas essa é a única diferença, tá? Como vocês preferirem fazer. Então, aqui um outro exemplo da distribuição Poisson. Um aeroporto recebe em média 5 voos a cada 30 minutos. Qual a probabilidade de receber de 2 a 4 voos nos próximos 30 minutos? Então, primeiro, escrevemos nossa variável aleatória. X é número de voos a cada 30 minutos. X pode ser 0, ou seja, num minuto qualquer não chegar nenhum voo. Pode chegar 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente, quantos voos puder chegar nesse aeroporto. E, em média, a gente está dizendo que são 5 voos, mas nada impede de chegar a 6 ou 7, ok? E aí, então, lambda igual a 5, que é a média de voos recebidos em 30 minutos. Quando nós estamos interessados na probabilidade de receber de 2 a 4 voos, é porque a nossa variável aleatória, ela está indo de 2 a 4. Ela é maior ou igual a 2, menor ou igual a 4. Ou seja, x vai ser 2, ou 3, ou 4. Então, x possui uma distribuição Poisson igual a 5. 5, que é a nossa média de voos a cada 30 minutos. Então, a probabilidade de x estar entre 2 e 4 é a probabilidade do x ser 2, ou o x é 3, ou o x é 4. Então, nós vamos substituir os valores de x em cada situação. Aqui o caso de x ser 2, aqui o caso de x ser 3 e aqui o caso de x ser 4. Então, fica lambda elevado a x, x é 2, e elevado a menos lambda, dividido por x fatorial. Aqui o x é 3, lambda elevado a 3, lambda elevado a x, lambda e elevado a menos lambda dividido por x fatorial. X é 3, então 3 fatorial. E aqui no caso do x ser 4, lambda elevado a x, x é 4, e elevado a menos lambda dividido por 4 fatorial. E aí, resolvendo e somando cada uma dessas aqui os valores individuais, façam para conferir se está certinho esse valor mesmo. Somando todo mundo, deu 39,99%. Ou seja, a chance desse aeroporto receber de 2 a 4 voos nos próximos 30 minutos tem aproximadamente 40% disso acontecer. Lembrando que é uma taxa de 5 a cada 30 minutos, então tem chances de receber de 2 a 4 de 40%. Aí, esse mesmo exemplo, agora numa outra situação. O aeroporto recebe em média 5 voos a cada 30 minutos. Qual a probabilidade de receber mais que 4 voos? Então, ele está acostumado a receber 5. Mas qual a chance de receber mais que 4? Mais que 4 pode ser. Então, vamos lá. X igual ao número de voos a cada 30 minutos. Lembrando que a nossa variável x pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e continuar ali. Lambda igual a 5 é a média de voos a cada 30 minutos. Receber mais que 4 voos indica que o nosso x é maior que 4. Ou seja, o x pode ser 5, 6, 7, 8, quantos voos fossem possíveis receber naquele aeroporto. Então, resolvendo isso, como a gente faria? Então, olhando aqui, aqui está a distribuição Poisson, a probabilidade do x ser maior que 4, lembra que nós fazemos isso lá na distribuição binomial? É equivalente a 1 menos a probabilidade do x ser menor ou igual a 4. Por que isso? Porque x ser maior que 4, ele pode ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, e eu ficaria fazendo isso infinitamente. Mas, para facilitar a nossa vida e diminuir o número de contas, a gente vai fazer a outra parte. Ou seja, eu vou pegar o total e descontar x ser menor ou igual a 4. Se vocês não entenderam como essa equivalência funciona, deem uma olhada lá no último exemplo da distribuição binomial, no vídeo de distribuição binomial. Lá eu explico como que essa equivalência funciona. Deem uma olhadinha lá novamente se vocês estão em dúvida. Ou façam um desenho, x é maior ou igual a 4 e desconta o total menos
x ser menor ou igual a 4, que vocês vão compreender que é equivalente. Então, x, vou fazer esse pedacinho aqui, 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 4, que é 1 menos, menor ou igual a 4 é x ser 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, já que é menor ou igual a 4. E aí, vou substituir, no caso do x ser 0, para o caso do x ser 1, 2, 3 e 4. E aí, resolvo cada um desses itens lá na calculadora. Então, vai ficar 1 menos, no caso do x ser 0, deu esse valor, quando x é 1, dá esse aqui, x2, x ser 3 deu esse aqui, e o x ser 4 deu esse aqui. E aí, somando tudo isso e descontando de 1, deu 55,97%. Então, pense nesse resultado. Se lá no aeroporto tem uma taxa de 5 voos, chegar a 5 voos a cada 30 minutos, a chance de receber 4 ou mais, a chance de ser maior que 4, é uma chance bem grande, 55,97%. É a chance de receber mais que 4 voos nos próximos 30 minutos, ok? Então, vamos ver mais um exemplo aqui sobre a distribuição Poisson. Aqui no exemplo do aeroporto e lá no exemplo 1, que é da central telefônica, a gente tem uma taxa de ocorrência no intervalo de tempo. Agora, esse exemplo 4 aqui, ele traz, eu acho que o número do exemplo, isso, exemplo 2 do aeroporto, exemplo 3 do aeroporto e exemplo 4, achei que estava faltando exemplo. Exemplo 4 é sobre uma fábrica de cerâmica para pisos e produz peças contínuas de 1 metro quadrado, com uma taxa de 2 pequenas manchas por metro quadrado. Então, a fábrica aceita, diz, né, que pode ter até, em média, 2 manchas por metro quadrado. E aí, a pessoa vai lá e compra uma peça e a pergunta é a seguinte: qual a probabilidade de adquirir uma peça que tenha 5 manchas por metro quadrado? Ter manchas numa peça dessa é ruim. Então, qual a chance de ter 5 manchas? 2 até às vezes não fica tão evidente. Mas para 5, qual seria a probabilidade? Então, nossa variável aleatória x é o número de manchas nas peças por metro quadrado. E, em média, tem 2, mas pode acontecer de não ter nenhuma, ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Quantidade de manchas que for possível lá. E aí, lambda igual a 2, que é o número de manchas por metro quadrado. E agora o nosso x é igual a 5. Então, nossa distribuição Poisson, lambda igual a 2. E aí, qual a probabilidade do x ser 5? Então, vai ficar 2 elevado a 5, e elevado a menos 2, dividido por 5 fatorial, substituindo aqui na nossa distribuição, né? Em que o lambda é 2, que é a taxa de manchas por metro quadrado, e o x é o 5, que é no caso de ter 5 manchas. Então, resolvendo isso aqui, é 3,61%. Ou seja, a chance de comprar uma peça e ter 5 manchas, que seria algo ruim, é uma porcentagem bem baixa, de 3,61%. Ok? Então, esses são os casos que nós podemos usar a distribuição Poisson. E dentro do contexto da disciplina, quando vocês resolvem lá o quiz 1, o 2 e o 3, eles são específicos de cada distribuição. Na avaliação final, vocês vão ter que identificar qual distribuição usar. Então, de acordo com o problema, vocês têm que identificar a distribuição. Então, se é um caso em que a probabilidade é constante para todos os valores, distribuição uniforme. Se é um caso em que nós temos só 2 resultados possíveis, distribuição binomial. E o caso em que nós temos uma taxa de ocorrência no intervalo, que seja de tempo ou de espaço, ou qualquer intervalo que ficar especificado lá, é a distribuição Poisson. E aí, sabendo, conhecendo a função que cada distribuição tem, vocês identificam quem são os parâmetros da função e o valor de x, ou o valor que nós estamos procurando a probabilidade, substituir, e aí nós temos os valores de probabilidade. E isso remete à nossa primeira aula lá, distribuição de probabilidade, são aquelas em que quando nós substituímos nossa variável aleatória, ela nos dá o valor da probabilidade daquilo acontecer, ok? Então é isso, pessoal, até mais, bons estudos!